Vamos agora tratar da outra forma de aquisição da propriedade de bem imóvel, que é o registro do título aquisitivo. Acompanhe a leitura aí. Introdução. Não basta o contrato para transferência ou aquisição do domínio. Este só transfere pela tradição se for coisa móvel e pelo registro do título translativo se for bem imóvel. Artigo 1245 do Código Civil. A relação dos atos sujeitos a registro encontra-se na Lei de Registro Público, Lei 6.015/73, artigo 167. Princípios que regem o registro de imóveis, da publicidade, da força probante, da territorialidade e da continuidade. Atos do registro. A matrícula é feita somente por ocasião do primeiro registro do título. Após a vigência da atual Lei de Registro Público, destina-se a individualizar os imóveis. O número de matrícula sempre o acompanhará. As alienações posteriores serão registradas na mesma matrícula. Registros. Registro sucede à matrícula. É o ato que efetivamente acarreta a transferência da propriedade. O número inicial da matrícula é mantido, mas os subsequentes receberão numerações diferentes, em ordem cronológica vinculadas ao número da matrícula. Averbação é qualquer anotação feita à margem de um registro para indicar alterações ocorridas no imóvel. Nós estudamos a uso capião, que é o modo originário de aquisição da propriedade de bem imóvel. Aqui nós temos o que se chama de modo derivado de aquisição da propriedade de bem imóvel, que é o registro do título translativo, do registro do título que vai transferir a propriedade de uma pessoa para outra. Por isso que se chama translativo. Então, os instrumentos próprios para se transferir a propriedade de um bem imóvel de uma pessoa para outra são o contrato particular de compra e venda ou a escritura pública. O artigo 108 do Código Civil fala o seguinte, se a compra e venda de um imóvel for até 30 salários mínimos, ela pode ser feita por contrato particular. Agora, todos os direitos reais, inclusive a transferência de propriedade acima de 30 salários mínimos, necessita ser feita a escritura pública. O contrato particular e a escritura pública não transferem a propriedade. Então, nós temos um negócio, vamos supor uma compra e venda, uma pessoa comprou um imóvel, recebeu a escritura pública. Ela é dona? Para fins legais, não é. Só o registro no cartório de registro de imóveis é que transfere a propriedade. Então, aquele ditado que a gente já ouviu aí na sociedade, que só quem registra é dono, é verídico. Então, a pessoa tem que registrar o contrato particular e a escritura pública para se tornar dono do seu imóvel. Nós temos uma série de atos notariais que são feitos no cartório de registro de imóveis relacionados à transferência da propriedade. E esses atos, eles são regidos por alguns princípios, e eu destaquei 4 deles. O primeiro deles é o que se chama de territorialidade. O registro tem que ser feito no cartório de registro de imóveis da situação do imóvel, ou seja, se o imóvel que for negociado está localizado aqui na cidade de Alfenas, por exemplo, o cartório de registro de imóveis que será registrado a escritura pública ou o contrato particular será o de Alfenas. Se estiver em Areado o imóvel, cartório de registro de Areado. Então, o cartório de registro de imóveis que vai receber o registro é o local da situação do imóvel. Esse é o princípio da territorialidade. Nós temos o princípio da força probante, que é o seguinte, o registro da propriedade, então, o determinado imóvel está registrado em nome de uma pessoa, ele tem fé pública, ele tem validade até prova em contrário. Então, ele tem presunção de veracidade. Só que vocês têm que tomar cuidado que essa presunção não é absoluta, ela admite prova em contrário. Mas a pessoa interessada terá que ingressar com uma ação para provar que aquele registro não é verdadeiro. O terceiro princípio que existe é o da publicidade. Este é um dos mais importantes em relação ao registro, porque o registro do título é que dá publicidade à propriedade ou ao outro direito real. O que é isso? Eu quero saber quem é o dono de um imóvel situado na rua A número 1. Eu vou até o cartório de registro de imóveis e eu peço uma certidão de propriedade daquele imóvel. Então, eu saberei pelo registro do título quem é o proprietário daquele imóvel.
E aí então, se eu tiver interesse em comprar, adquirir aquele imóvel, eu vou comprar daquela pessoa que consta do registro. Então, todos os direitos reais, ele só configura direito real, que é oponível erga omnes, com o registro, justamente para dar publicidade. E um dos princípios mais importantes é o da continuidade. O princípio da continuidade, o seu conceito é assim, ó. A gente só vai conseguir transferir a propriedade de um bem imóvel para outra pessoa se quem estiver transmitindo, se o transmitente for aquele constante no registro de imóveis. O que é isso? Um imóvel está registrado em nome de A e ele vende um imóvel para B por escritura pública. Então, o B vai conseguir registrar a escritura pública, porque quem consta como transmitente da escritura pública é a mesma pessoa que consta no registro de imóveis. Então, este é o princípio da continuidade do registro público. Agora, vamos pegar a mesma situação. A vende o imóvel para B e B não registra a escritura pública. E ele já vende este imóvel por contrato particular para uma pessoa denominada C. E o C quer registrar aquele contrato. Ele vai conseguir? Não vai conseguir, porque quem está transferindo a propriedade é o B. Então, em primeiro lugar, nós teremos que registrar a escritura pública do A para o B, para depois ser confeccionada uma nova escritura pública, passando o imóvel do B para o C. Dúvida que surge. Professor, mas se o A quiser passar a propriedade direta, a escritura pública direto para o C, ele pode? Pode e vai conseguir. Mas às vezes a pessoa não conhece, não sabe quem se trata daquele alienante, nem onde se localiza. Então, ela vai ter que fazer essas duas etapas. O A passando para o B e o B passando para o C. O grande problema é quando, então, as pessoas se falha nesta transmissão. O que é isto? Eu vou tentar fazer aqui no quadro, não sei se vai ficar muito bem explicado, mas caso não fique, quando voltarmos às aulas presenciais eu explicarei de novo, porque isso aqui é muito importante. Então vamos supor que o A vendeu para o B um imóvel. E ele fez uma escritura pública. Vou só colocar as iniciais aqui. Para o B. Vamos supor que isso aqui em 2000, no ano de 2000. Tá? Então o B adquiriu o imóvel no ano de 2000. Só que em 2005, o B vendeu para o C. Então em 05, ele vendeu para o C por contrato particular. O C em 2010 vendeu para o D em contrato particular. E o D em 2017, vendeu para o E, também por contrato particular. Tá? Então nós temos esta cadeia de transmissão. Só que nenhum desses títulos foi registrado, especialmente este primeiro aqui. E o E, que é o atual possuidor e que tem um contrato particular do imóvel, procura você, que já está militando na área civil, para regularizar a propriedade, porque a propriedade está registrada em nome do A. E aí você então pega toda a documentação que ele tem e vai atrás das pessoas, principalmente do A. Só que o A você não localiza. A pessoa sumiu no Brasil, você não sabe onde está. Vai atrás do C e o C já morreu. Não tem como regularizar uma escritura pública do B para o C. E agora, você não vai conseguir registrar a escritura por causa do princípio da continuidade. O princípio da continuidade impõe que você registre do A para o B, do B para o C, do C para o D, para depois passar para o E. Só que o seu cliente quer uma providência, ele quer uma solução para o problema e ele está cobrando você. Como eu disse a vocês já, e tenho o costume de falar em sala de aula, ainda bem que vocês estudam na Unifenas, que é nota 5 no MEC, e aí então você tem professores de alto gabarito que vão te dar a solução para isso. Então é uma solução que nós já estudamos anteriormente, que você vai poder analisar agora. Em que dia que houve a transferência da primeira posse? Ano de 2000. Em que ano nós estamos agora?
2020. Entre a aquisição da posse pelo B, que começou a transferir a sua posse e propriedade do bem para os demais interessados, entre esta data e a data de hoje, já se passaram mais de 15 anos. Então, aqui já ocorreu o instituto que a gente já estudou, que é o uso capião. Então, a única solução que você terá para regularizar a transferência da propriedade em favor do seu cliente é ingressar com a ação de uso capião. E aí você vai ter que lembrar que nós já estudamos também que a posse pode ser transferida, pode haver sucessão, pode haver soma dos períodos de posse. E aí então você conseguirá registrar a propriedade em nome do E, o último da cadeia. Demora mais? Demora mais. Vai demorar mais do que uma transferência administrativa, mas solucionará o problema da pessoa. Prosseguimos ainda com os demais atos sujeitos agora a registro do cartório de registro de imóveis. E o primeiro deles é a matrícula. A matrícula ela é um número atribuído a determinado imóvel. E essa matrícula ela vai ser imutável. Então, nós vamos no cartório de registro de imóveis, nós temos lá assim, ó, matrícula. Aí vem o número, vamos supor aqui 1000. E logo depois vem a descrição do imóvel. Imóvel situado na rua A, bairro tal, e aí tudo. Então a matrícula é um ato registral em que se atribui um número e já se tem a descrição do imóvel que foi criado. Só que este imóvel, ele vai pertencer a uma pessoa. Então vamos supor que ela pertence ao A. Na sua criação, quem criou, quem pediu a instituição foi o A, uma loteadora, por exemplo. Só que essa loteadora vendeu o imóvel para o B, por escritura pública. Então, se faz o registro. E aí sempre se faz assim, registro 1, o A transferindo a propriedade para o B. Então, o que faz transferir a propriedade de um bem é o registro. Só que nós temos uma série de atos que podem ser registrados, tanto os direitos reais quanto a transferência da propriedade. Então o B vendeu para o C, aí nós temos o R2, registro 2, B para o C. E outro ato que está sujeito ao registro é o que a gente chama de averbação. Averbação são para coisas secundárias que são relacionadas ao imóvel. Por exemplo, a averbação de uma construção, a averbação de modificação de nome, a averbação de falecimento do usufrutuário, por exemplo. Então a gente vai averbar situações secundárias, habite-se de uma construção. Então são coisas que acontecem no imóvel, mas que não influenciam na constituição, não configuram criação de direito real, nem transferência da propriedade.